E aí, meus amigos? Bom ou não? Hoje é 31 de março e muitos vão dizer que é o dia de ensinar pro seu amigo canhota que golpe foi o que o professor dele de história tentou repassar como um telefone sem fio, que no final nunca é a mensagem original. Mas eu acho que nesse dia 31 eu ajudo mais tentando ajudar vocês a entender tudo o que aconteceu nesses últimos dias. E ó, foi muita coisa. Então, eu não fiz vídeo antes porque, menino, é cada coisa que você lê que se não rolar um filtro antes, você fica igual o Dória achando que vai ser presidente, sabe? Totalmente lelé das ideias. Vamos tirar aqui de lado as fortes emoções dos últimos dias e nos apegar aos fatos. E o que os fatos querem dizer? Bom, no final desse vídeo vocês vão contar. E aí, preparados para a realidade agridoce? Então separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Galera, antes de tudo eu preciso te dar 3 notícias. 2 notícias boas e uma tipo, what? A primeira é que a minha livraria tá totalmente em promoção nesse 31 de março, mas assim, tô insinuando nada. E eu vou indicar de novo, porque sim, essa biografia dos tempos atuais, 1984. Pra quem se interessar, esse e vários outros títulos estarão em promoção e eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários. A segunda notícia é que o Brasil ultrapassou os 11 milhões. 11 milhões de curados do flangoflito. E sim, yay, temos que comemorar. A terceira notícia eu vou deixar o Arthur Lira, o presidente da Câmara, falar. Prestar atenção num dado, principalmente a imprensa. Por que o Brasil distribuiu 34 milhões de doses de vacina e nós só temos 18 milhões de doses aplicadas? Eu não acredito, não acho que seja possível que nenhum governador e nenhum prefeito não esteja vacinando. Nós estamos com um déficit aí de quase 14 milhões de vacinas. O Ministério pode entender que está havendo atraso na informação de vacinação, que prejudica também a nossa avaliação nacional de para onde há necessidade de se enviar vacinas? Então, menino, o que será que tá rolando com essas picadinhas, hein? Achei esse negócio pesado e quis contar pra vocês que o meu dever aqui é apenas com a notícia. Mas esse negócio que o seu Lira pontuou me chamou a atenção para outro fato, que até o momento 1/3 dos governadores ainda não respondeu o pedido da PGR sobre as instalações de hospitais de campanha pro flangoflito. O que me remeteu a outro artigo da nossa Constituição, assim, de forma super aleatória. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Gente, sei lá porque que foi que eu lembrei disso, eu sou meio doida, eu fico pensando coisas super aleatórias. Bom, mas eu vou começar esse vídeo falando dele, o ministro mais iluminado que o solo tupiniquense já viu, o cara que confiou no João de Deus e defendeu o seu César Battisti, que diz que a Venezuela tinha um governo de direita. Sim, ele, o dono da razão e lógica, seu Barroso, que acordou hoje tendo certeza que faria o post mais lacrador das galáxias no Twitter. Nesse pensamento, seu Barroso alongou seus dedos e postou: para as novas gerações, só pode sustentar que não houve ditadura no Brasil quem nunca viu um adversário do regime que tenha sido machucado. A palavra era outra, mas eu tive que adaptar. Um professor que tenha sido caçado ou um jornalista censurado. Machucar as pessoas, cassação e censura são coisas de ditadura e não democracia. Fecha aspas. Então vocês não imaginam o tamanho da surpresa que deve ter tido seu Barroso quando os nomes de Oswaldo Eustáquio e Daniel Silveira foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Porque parece que seu Barroso, apesar de ser um ser iluminado, tem memória curta. Ele diz que no regime militar as pessoas eram machucadas, censuradas, caçadas. Oswaldo Eustáquio, jornalista, sim, jornalista, não blogueiro, vendo o sol nascer quadrado por meses pelo crime de opinião. Daniel Silveira, redes censuradas, preso por quase um mês pelo crime de opinião. Livros conservadores estão sendo retirados das livrarias porque os tempos de hoje, seu Barroso, são de cerceamento do pensamento. Os tempos de hoje são de ministros do STF que se apontam o dedo, acusando uns aos outros de crimes em plena sessão, para quem quiser ver.
muitos denunciam até em livros. Mas nada acontece. Vivemos um tempo em que a polícia, além de prender, tá humilhando o vendedor de água. Que não, seu iluminado, não tá na rua vendendo água porque ele é um rebelde do sistema e negacionista do flango flito, mas sim porque ele precisa. Não é todo mundo que pode ficar em casa vendo Netflix e pedindo iFood. Nem todo mundo tem a mãe Estado bancando um salário de 40 mil reais para se dar o privilégio de passar o dia no Twitter pegando os achismos de sua própria bolha e tentando transformar em fato consumado. Se não existe censura numa democracia, porque as redes sociais do Alan, do Bernardo, do Oswaldo, do Daniel, da Sara e tantos outros foram desativadas no mundo. E mais, isso aconteceu sem que os advogados dos envolvidos sequer conseguissem acessar os processos. Mas é isso aí, né, iluminado? A gente tá com muito medo que uma ditadura seja instaurada no Brasil. Sim, estamos com muito medo. Mas sabe de quem eu tenho mais medo? De vocês, do Supremo, que do nada ignorou o processo legal e em uma votação de 11 pessoas tornou constitucional o que a Constituição proibia. E quem tá falando isso não sou eu, são juristas, juízes, e um deles até ajudou a escrever a Constituição, pra você ver o nível que a coisa tá. Eu tô aqui só repetindo enquanto eu posso. Meu erro? Meu crime? Não achar que Vossa Excelência seja mesmo um iluminado, porque era deboche, viu, seu Barroso, caso você não tenha percebido. A sensação que eu tenho é que eu tô experimentando na minha alma o que você disse ter acontecido em 64, a supressão do meu senso crítico. Se isso é tudo verdade, eu não sei, mas é exatamente assim que Vossas Excelências me fazem sentir. Eu ainda posso falar o que eu sinto sem que a Polícia Federal venha à minha casa levar o meu celular pra ler as mensagens de receita de bolo que eu troco com a minha mãe? Ou os vídeos da população sendo humilhada por estar vendendo picolé na rua que o meu primo me mandou? Ou o vídeo que a minha irmã me mandou do cadeirante que teve as suas capas para celular que ele estava tentando vender apreendidas? Se o senhor relata uma sensação de medo do Estado em 1964, seu Barroso, escuta o que eu tô dizendo. É exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Sai da sua bolha que Vossa Magnânima Excelência vai conseguir entender. Pode confiar. Então, eu não tenho o telefone do seu iluminado para falar essas coisas para ele, coisa que eu gostaria muito, aliás. E, seu Barroso, se o senhor quiser falar com um contraditório aqui, saiba que as portas desse canal estão abertas para a vossa magnitude. Tenho muitas perguntas a te fazer. Já fica aí o convite. Beleza? Desabafo feito pós-post lacrador. Vamos à cronologia dos acontecimentos? Sim. Vamos começar pelo início. Após algumas reuniões dessa galera que jura de pé junto que te representa, os caras voltaram com um único objetivo na vida: derrubar o Ernesto Araújo. E sabe quais são as alegações? Ele não é um bom chanceler, ele não tá ajudando na nossa comunicação externa, não tá ajudando a trazer as picadinhas. Foi exatamente isso que nossos queridos parlamentares disseram pra você. Mas Ernesto, pensa num homem com culhão, cara. Bateu a mão na mesa e em seu Twitter contou pra todo mundo que a senadora que roubava pastas, dona Cátia Abreu, teria chegado nele e dito que se ele ajudasse com a implementação dos 5 gafanhotos, pega só a primeira letra de gafanhoto, porque eu não posso falar aqui que a gente tá numa democracia e a gente é livre pra não dizer algo tão simples. Pois é. Se ele ajudasse com os 5 gafanhotos, ele seria o rei do Senado. Pera lá, fia. Quer dizer que não interessa nada se ele é um péssimo chanceler. Se ele ajudar com 5 gafanhotos, tá tudo certo e ele vira rei? Esse é o critério de qualidade do Senado? Tempos sombrios. Seguindo a linha dos 5 gafanhotos, o filho da senadora Cátia Abreu, seu Irajá Abreu, foi o autor da proposta que facilita a compra de até 25% de terras do Brasil para estrangeiros. E o relator dessa proposta, que foi aprovada no Senado, foi o nosso atual presidente do Senado, seu Rodrigo Pacheco, que por sinal fez uma defesa muito forte de dona Cátia Abreu na internet, quando o Ernesto jogou o Dória todo no ventilador. Só um adendo aqui na história. O seu Rodrigo Pacheco está sendo muito cobrado a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, já que o abaixo-assinado contou com quase 3 milhões de assinaturas, algo inédito no Brasil. Como um bom representante do povo, que ouve tudo que o povo pede, ele foi lá e trancou todas as suas redes sociais. Ninguém mais pode segui-lo nem ver o que ele anda postando. O presidente de uma das casas do povo bloqueando o povo. Mas ufa!
Ainda bem que a gente tá numa democracia. Já pensou se fosse uma dentadura? Continuando. Enquanto tudo isso acontecia no dia 29 de março, seu Lula tava dando entrevista pra uma rede de TV, sabe de onde? Na TV do povo flangoflitense. E após tudo isso acontecer, sabe o que os jornalistas da Revista Oeste descobriram? Que o povo do Flangoflito injetou 300 mil Bidens, 1.300.000 bonoros em sindicatos brasileiros. Um dia o Lula tá dando entrevista pra China, no outro eles dão dinheiro pros sindicatos. No Brasil, e quem é mesmo que vai pra rua botar fogo em pneu? As tias do Zap? Não, meu amigo, o povo do sindicato. Beijo, escute. Pode isso na Constituição Federal, seu Arnaldo? Não, não pode. E aí a gente só fica perguntando, e aí? Mas calma, eu ainda tô só contextualizando o negócio pra você. Após o ataque de sinceridade do Ernesto no Twitter e o esperneio dos políticos pra salvar a imagem da senadora que roubava pastas, o clima ficou insustentável. A mídia praticamente só tinha esse assunto. Bolsonaro, Ernesto, Felipe G. Martins, o judeu que eles juram ser contra as práticas de sua fé. Porque, né, a mídia sabe de todas as coisas. No fim da manhã veio a notícia que Ernesto possivelmente entregaria o cargo. A sensação, e eu não vou mentir pra vocês não, foi de soldado abatido. Bicho, eu fiquei muito triste. E eu imagino que muitos de vocês também. A pergunta era... A gente não vai ganhar nenhuma, nunca! E foi aí que o jogo virou e tudo que eu vou falar agora pra vocês é a minha conclusão, baseada nas fontes da minha cabeça. Só pra imitar a grande mídia. E como eu enxerguei toda essa reação tão esperada. Tá chegando o vídeo, Chama os homens, meu filho. Bora negociar. E foi o que rolou, meu filho. E não foram negociações de malas de dinheiro como era comum nos governos passados. Vamos reorganizar a casa? Uma reforma ministerial. Vai tirar o Ernesto? Então vamos promover essas mudanças aqui pra gente chegar no entendimento comum. Do Ministério da Defesa sai o ex-assessor do Toffoli, o seu Azevedo, que em algum momento alguém convenceu o presidente que poderia ter algum tipo de paz com o Supremo. Lê do engano, já vai tarde e entra Braga Neto. Da AGU sai o poste do Levi, que ganhou todo o meu ranço quando ele se recusou a assinar a ADI impetrada pelo presidente, que acabava com o estado de sítio não declarado por governadores e prefeitos. Nessa troca da AGU dei até uma animadinha, porque seu Levi, o ranço há de me acompanhar até o esquecimento da sua participação na política, que vai ser tipo amanhã ninguém lembra mais de você. Seu Mendonça volta para a AGU e eu sei que muita gente chama seu Mendonça de soneca, e a crítica é até válida. Mas eu não sei explicar pra vocês, eu vou com a cara dele, eu acho que o cara é do bem e fez um mega trabalho à frente da Polícia Federal, causando um rombo de bilhões às orcrins espalhadas por esse Brasil de meu Deus. Já na Casa Civil entra o Ramos. No Ministério das Relações Exteriores entra Carlos Alberto Franco França. No Ministério da Justiça, o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. Eu gostei, menino, bati palmo. Meu filho, eu tô com sérias expectativas em cima do senhor, viu? Só que aí veio a informação que na Secretaria de Governo entraria Flávia Arruda. Flávia Arruda, a mulher de Centrão que votou contra a liberdade do Daniel. Essa Flávia Arruda, dona de um pedaço do ranço no meu coração? Sim. Essa Flávia Arruda. Então, meu filho, eu falei pra você que seria agridoce, mas foi apenas ontem que eu entendi o que foi que rolou de fato e calma! Você também já vai entender, não seja impaciente. Após esse anúncio, veio as especulações que o General Cotovelo, que é o nome fantasia do seu Pujol, e mais os comandantes de Marinha e Aeronáutica iam pegar seus banquinhos e sair de fininho. A mídia semifalida tentou fazer você acreditar que tudo isso aconteceu porque ninguém ali ia compactuar com o golpe. A mídia realmente queria que você acreditasse que em breve tanques estariam nas ruas devido às mudanças nessas áreas. Só que a verdade, meu amigo, a verdade é bem menos interessante que isso. Vejamos aí o que diz o Estatuto dos Militares em seu artigo 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e responsabilidade crescem com grau hierárquico. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidas em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Então, você não entendeu nada, né? Acontece que o comandante de cada força não pode ser mais antigo que o ministro da Defesa. E com a chegada do Braga Neto, não teve jeito. Os 3 militares, tiveram que sair fora. Ah, Bárbara, mas esse negócio é estranho. Se o ministro da Defesa fosse um civil? Aí não vale pra ele, meu filho, porque ele não é militar, ele é civil. Coisas diferentes.
Isso ficou claro? Vamos levantar a cabeça aí e superar isso? Tanto nada demais aconteceu com essas mudanças que o próprio seu Pacheco se pronunciou dizendo que não vai se permitir fazer nenhuma especulação e que isso aí é algo que tem que ser resolvido entre eles, do Ministério da Defesa. Além, claro, de ser uma atribuição do presidente. Após chamarmos o VAR, seguiu o jogo. Mas os caras estão tão borrados de medo, povo, que eles convocaram o Braga Neto para dar explicações lá no Senado. Estão tudo assim, meu filho, é terremoto, é terremoto! Eu vou rir, é o que tem pra hoje. Mas quem não curtiu nadinha esse Paranauê foi a Folha, que teve a coragem de fazer a seguinte matéria. Mercado ignora a maior crise militar de quase 45 anos e bolsa sobe 1,23%. Real foi a moeda emergente que mais se valorizou na sessão. Por que isso aconteceu? Por que ninguém lê a gente? Mas calma, nós tivemos sim o Gran Finale, que é onde tudo vai fazer sentido pra você. Antes do dia acabar, o povo do MBL, do antagonista, a Glaze, o Drácula, os pistolistas de iPhone, estavam tudo junto berrando nas redes por uma simples frase: mobilização nacional. E o que essa lei que já existe diz hoje? A lei permite que, em caso de agressão estrangeira, seja feito um conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado, incluindo a logística, para realizar ações estratégicas no campo de defesa nacional. Ou seja, no caso de a gente ser atacades, a gente pode mobilizar a nossa defesa, a nossa logística com a coordenação do Estado para resolver o problema. Mas o chororô dessa galera toda se deu porque o Major Vitor Hugo tentou entrar com uma alteração nessa lei que estenderia essas ações também para casos de pandemia e catástrofes nacionais, tipo, sei lá, o meteoro. Com essa emenda à lei aprovada, o presidente teria o controle sobre as forças de defesa do país numa mobilização nacional, enquanto a pandemia estivesse em vigor. Eu gostaria disso? Sim, eu gostaria. Porém, o povo estava muito desanimado, dizendo que isso nunca passaria no Congresso. E foi nessa hora que o nome da dona Flávia Arruda começou a pular cama elástica assim, ó, no meu cérebro. Flávia Arruda, Flávia Arruda. Seria Flávia Arruda uma negociação para aprovação dessa emenda à Constituição? Acho que sim. Acho que o Major não ia querer propor isso se não soubesse que ia passar. Vendo que essa negociação pode sim ter rolado e que se esse PL entrasse na pauta poderia ser aprovado, a oposição abriu obstrução e não deixou sequer que o debate acontecesse. Mas olha, esse negócio de obstrução não rola por muito tempo. Eu jogo dentro da Constituição. O povo é soberano, o povo não precisa disso, presidente. Há algum tempo, algumas autoridades não estão jogando no limite da Constituição. Justamente. Com essa emenda aprovada, Bolsonaro estaria seguindo a Constituição, abençoado pela própria Casa Legislativa. E como alguém vai poder abrir a boca para falar em golpe? Vão chamar os parlamentares tudo de golpista? Sim, é claro que chamarão, mas aí, como diz a Maju, o choro é livre. Mas você sabe quem vai chorar mais ainda se esse negócio passar? A Globo, que além de berrar e não surtir efeito, ainda por cima tá na iminência de quebrar. Ai, Bárbara, mas a Globo ainda teve um lucro de milhões no passado. Sim, meu filho, teve, mas entenda uma coisa. Qualquer empresa que tiver 78% a menos de seu lucro tá quebrando. E isso é fato. A saída do governo é fundamental para que o leite da verba pública seja dada novamente ao bebê chorão, porque a gente sabe, tá fazendo falta, né, minha filha? Aliás, a grande mídia anda tão sem óleo de peroba na cara que o Estado de Minas, um grande jornal aqui de Belo Horizonte, teve a coragem de postar essa matéria com essa foto ilustrativa. Sem aglomeração e com manifestações simbólicas, estudantes protestam pela saúde dos brasileiros durante a pandemia. Então, dá um pause aí e tenta. Eu contei 18 pessoas, mas que bom que o Estado de Minas, essa grande mídia, tá nos dizendo que 18 pessoas não é uma aglomeração. Já podemos fazer então um churrasquinho no fim de semana em casa? Vocês avisam o Calil? Assim eu agradeceria muito. E para encerrar, eu vou deixar exposto para vocês o que quer a mídia a todo custo. Colunista da Folha propõe golpe militar para derrubar Bolsonaro. E mais que isso, em seu artigo ele cita uma operação que acabaria com alguém tirando a vida de um presidente. É a dita intervenção do bem. Mas você sabe o que é mais interessante? O ministro Xande, meu amigo pra vida toda,
Não viu nada de ato antidemocrático nisso aí. Fez a egípcia, bateu o cabelo. Não, pera, é o Xande, né? Meu Deus, que gafe. E saiu andando num salto 15 sem tremer a panturrilha. Porque sim, meus amigos, nossa democracia segue plena e todos seguem regidos pelo Estado Democrático de Direito. Menos o carinha que precisava vender água. Ele não, ele é muito ilícito. E aí, você acha que foi isso mesmo que rolou? A dona Flávia pela aprovação do projeto de lei que dará ao presidente o controle da defesa em tempos de flango-flito? Acha que vai ser aprovado? E você? Você aprovou? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!